para mim é até uma grata satisfação, porque há muito tempo eu passei nessa cadeira aqui, né, como assistindo o CIS, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um mini curso, tá? Meu nome é Márcio Costa, para aqueles que não me conhecem, tá? Eu sou professor colaborador aqui do ITA, dou aula de graduação e trabalho aqui no laboratório do Centro Espacial ITA. E eu, junto com a professora Thaís, tá? Já estou chamando ela de professora, que é doutoranda, e em breve vai estar, já está ministrando aulas também para graduação, e daqui a pouco ela vai estar também assumindo algumas cadeiras. Tá? A gente vai estar dividindo um tema que, na realidade, é um tema meio complicado. Tá? Por que eu estou falando que é complicado? Porque eu tenho exatamente 2 horas para fazer o que eu falo com a graduação em 6 meses. Tá? Então, a ideia aqui, não pensem que ninguém vai ser um especialista dessa área aqui, ou seja, de sistemas espaciais, de projetos espaciais, mas se todo mundo conseguir terminar essa aula de hoje aqui, esse mini curso, e sair daquela porta ali e falar, não, um sistema espacial isso, aquilo, opa, já, peraí, essa missão ela teve os seguintes requisitos, ela deve ter alguma coisa nesse sentido, teve algumas restrições, teve limitações. Gente, como é que é o Centro Espacial de Alcântara? O que é isso? Isso existe, entendeu? Então, quer dizer, são certos conceitos que, se vocês saírem daqui, os senhores saírem daqui, as senhoras saírem daqui, já sabendo isso, vai ser bacana, entendeu? A ideia é que vocês olhem para esse livro aqui, no final dessas 2 horas, e não seja tão estranho, tá? Seja tranquilo. Claro que eu estou vendo aqui que tem muita gente familiarizada, até eu costumo brincar. Eu falei com alguns que eu acho que eu vou trocar, né, Tenente Raquel? Capitão Raquel agora, desculpa. Eu vou trocar de lugar com alguns aqui, entendeu? Na verdade, eu era para estar sentado, alguém está ministrando o curso, tá? Mas a ideia é essa, tá? Deixa eu pegar o passador de slides aqui. Tá bom, eu vou começar, a gente vai estar alternando, tá? A gente vai começar falando sobre essa questão de introdução de projetos, de missões e sistemas espaciais. Eu não comentei, mas tanto eu quanto ela, a gente é CEO de startups que começaram aqui no Centro Espacial ITA, então foi permitido colocar aqui o logo da startup, tá bom? Então, trabalhando justamente na área espacial ali, nascendo no Centro Espacial ITA. Você consegue desligar essa luz aqui? Eu acho melhor. Está gravando e está ali, então tá bom, é mais fácil, para depois não ficar de costas para a gravação. Bom, vai funcionar? Não quer? Me ajuda então? Bom, como eu disse, é um overview. Tá? O que nós vamos fazer aqui é um overview, uma passagem muito rápida de que sistemas espaciais, tá ok? A gente vai seguir esse roteiro aqui, Space Mission, Space Environment. Bom, o curso não é em inglês, tá? O curso é em português. Mas a gente deixou em inglês por conta da questão do simpósio internacional, que é o CIS, tá bom? Então vamos falar de missões espaciais, vamos falar de ambiente espacial, vamos falar de astrodinâmica, não se assustem com o nome. Astrodinâmica é o que? A gente quer que vocês, quando saiam daqui, tenham noção do que são órbitas, como é que são aplicáveis essas órbitas. Opa, colocou um satélite em órbita, colocou aonde, entendeu? Então, pelo menos ela vai passar essa noção toda para vocês aqui do que é uma órbita, enfim, como é que é esse deslocamento no espaço. Vamos falar sobre o segmento espacial, o segmento terrestre e o segmento lançador, que são justamente aqueles 3 segmentos que compõem um sistema espacial, ok? Basicamente, tá? E vamos falar um pouquinho, esse tópico aqui acrescentamos, né, que é o do New Space, porque ouve-se tanto falar de New Space, mas tem gente, pô, New Space, Old Space, pô, o que é isso, entendeu? Então a gente pegou uma referência, até uma referência bastante interessante, e vamos fazer 2 slides ali, só para vocês terem uma ideia do que fala tanto que esse tal de New Space, tá bom? Em seguida, eu acho que até mais importante, embora tenha poucos slides, mas a gente vai fazer uns comentários bastante interessantes, que é o seguinte: muita gente às vezes vê um sistema espacial, mas nem sabe para que utiliza, não sabe para que usa, não sabe que aquilo às vezes está até implícito na vida da gente e não tem a percepção. Teve um dia que o trânsito de São Paulo parou porque não tinha informação de Waze, de GPS, entendeu? Estava todo mundo perdido. Eu, por exemplo, quantas vezes fiquei perdido em Brasília porque eu não sabia navegar porque o GPS ia embora, entendeu? Então lá era complicado, né? Então, quer dizer, o sistema espacial está o tempo todo com a gente, está no Waze, está nas informações que a gente está recebendo, tá? E a gente às vezes não se dá conta disso, não percebe. Pode passar a próxima, por favor? Bom, nessa semana teve algo interessante, tá? Que foi na segunda-feira. Pode clicar esse vídeo aí, por favor? Olha só que bacana essa imagem aqui, ó. Um asteroide sendo impactado por uma nave da NASA. Alguém acompanha isso aqui? Ah, a gente levantou a mão, né? Bacana, né? Pô, isso aqui foi uma missão incrível. Parece que não, uma coisa simples, mas para pensar, um engenheiro, entendeu? Lá da NASA, construindo um sistema espacial para colidir e jogar fora.
Mas é um negócio incrível, foi a primeira vez que a gente fez um teste bacana, entendeu? Para tentar verificar se nós teríamos condições de fazer algum deslocamento de algum meteoro, algum corpo celeste que viesse em cima da Terra. E aí a NASA optou por um sistema longe de asteroides, enquanto você tem um par de asteroides que um fica orbitando o outro, e para acertar ainda por cima menor. Olha só a dificuldade. Longe, bem distante, você exatamente como viu aqui na imagem do vídeo, pontual, certinho, com uma navegação precisa, você conseguir acertar aquele ponto ali. Então, aí eu botei aqui Dart Mission, certo? Foi lançado em 24 de novembro do ano passado, só agora chegou. Na realidade, qual era o alvo? Era pegar um satélite 570 km por segundo para você acertar um asteroide de 165 metros de diâmetro. Coloca o próximo, por favor. Tá? Bom, aí começam a surgir as seguintes questões, certo? Que isso aqui serve não só para uma missão dessa complexa Deep Space, ou seja, no espaço profundo, como também para uma missão simples. Às vezes tem algum engenheiro aqui que daqui a pouco vai estar trabalhando, vejo muitos fardados aqui, então às vezes está no quartel, poxa, tem uma missão espacial, vou ter que participar, que reunião é essa que eu vou ter que ir? Isso se aplica a qualquer conceito de sistema espacial, de uma missão espacial que você vai conceber, ela tanto funciona, esse conceito, para um Deep Space, quanto para uma missão simples, que você vai lançar um satélite para fazer um monitoramento terrestre. Entendeu? Então, os conceitos basicamente são os mesmos. Quando a pessoa vai sentar para elaborar, o engenheiro vai sentar para elaborar uma missão espacial, praticamente é a mesma coisa que ele vai estar fazendo. E as perguntas são, primeira coisa, como é que eu vou fazer a concepção da operação dessa missão? Como é que eu vou desenhar essa missão? Como é que ela vai ser desenhada? Quais são os objetivos da missão? Quais são os requisitos da missão? Porque, de alguma forma, eu tenho que ter algum requisito que a missão ela possa ser elaborada. Porque eu não posso elaborar uma missão simplesmente para poder atingir alguma coisa, etc. Ela tem que ter um requisito, ela tem que ter alguma coisa que cumpra para que atinja aqueles objetivos. Tá? E ainda quais são as limitações? A questão dos requisitos. Quais são os requisitos da missão também? Porque tem requisitos específicos e tem requisitos que abrangem a missão inteira. Tá? Então eu vou falar um pouquinho mais disso na frente. Mas são questões como essa que vão servir para a gente balizar. Coloca a próxima. Vejam que a minha velocidade vai ser um pouco acelerada, tá? Porque senão a gente não consegue chegar no livro, tá bom? Aí a gente começa a chegar nisso aqui, ó. Isso aqui é básico, tá? Isso aqui é ciclo de vida de sistemas espaciais. Ciclo de vida de sistemas espaciais que a gente aplica também para problemas complexos, para navegação, para aviação, entendeu? Por exemplo, existe na Força Aérea Brasileira uma publicação chamada DCA 400-6. A maioria da pessoa da Força Aérea vai entender o que eu estou falando. Tá? DCA 400-6 é uma publicação que trata de ciclo de vida de sistemas. Tá? E esse ciclo de vida de sistemas é feito para avião, é feito para construir foguete, etc. Para tudo que é qualquer coisa de projeto da FAB está ali. Mas curioso é que se você for fazer um paralelo da DCA 400 com sistemas espaciais, você vai ver muita coisa que tem aderência, entendeu? Muita coisa que está pertinente. Claro que com alguns ajustes. Quando a Capitão Raquel é que entende bem disso, né? Consegui fazer um trabalho de mestrado em cima, justamente para poder fazer qual é a ligação entre uma publicação e outra, né? Mas você começa a ver o seguinte, que a lei de raciocínio é mesmo quando você vai fazer um sistema espacial, tá? E todo sistema, ele segue isso aqui, tá? O que é? Aqui tem, como é que a ESA seguiria, ou seja, a Agência Espacial Europeia, como é que a NASA observa isso? Porque existem dois polos, tá? Europa e Estados Unidos. Cada um deles enxerga o ciclo de uma missão de uma maneira, tá ok? Mas é muito similar, tá? E ainda colocamos aqui o DoD, que é a parte da defesa americana também. E como é que é feito esse ciclo de vida? Ou seja, como é que você começa a conceber uma operação? Primeiro você começa em fases conceituais, que a gente chama de fase 0 ou pré-fase A. A NASA resolveu chamar de pré-fase A em vez de fase 0, tá ok? Aí você vem naquela fase inicial ali, que você vai começar a perceber as necessidades, quais são as necessidades identificadas, para que eu estou jogando esse satélite lá em cima, para que eu estou jogando esse sistema espacial lá em cima, essa estação espacial, para que eu estou criando isso, entendeu? Quais são as necessidades, qual a análise de missão que eu tenho que fazer, o que meus stakeholders, quais são aqueles clientes que vão participar disso, que vão interagir com esse sistema espacial. E aí você começa a fazer um desenho daquilo com uma análise de missão preliminar. Certo? Aí você vem da fase 0, ou pré-fase A, para uma fase de viabilidade, que você vai estudar realmente, vai fazer as primeiras análises um pouquinho mais aprofundadas e vai ver se aquilo é viável ou não para você conduzir aquele processo. Tudo isso ainda estou dentro de uma fase conceitual. Eu ainda estou concebendo a missão. Tá? E quanto tempo isso dura? Tá? Isso aqui realmente pode durar meses. Tá? E eu vou dar um exemplo prático logo em seguida no próximo slide para vocês. Tá? Aí vem a fase B. Uma vez que eu já estabeleci o que eu quero, fiz aquela análise preliminar, eu vou para uma fase B.
E nessa fase B, o que ocorre? Eu começo a definir, eu começo a ver mais detalhes daquilo que vai ser concebido. Tá? Até que eu entro numa fase de detalhamento. Opa, agora eu já sei qual é a missão, quais são as minhas necessidades, agora eu vou começar a detalhar meu sistema espacial. Eu vou começar a colocar todo o detalhamento técnico, todo o detalhamento mais específico para que, quando eu sair da fase de concepção da minha mesa de reunião e coloco lá para a indústria chega, opa, é isso que esse cara quer, agora é isso que eu vou fazer. Tá bom? E aí, depois que nós saímos dessa fase conceitual, onde nós vamos começando a detalhar, vamos aprofundando no nível de detalhamento da missão, eu entro na fase de produção, que a gente chama de fase D. Até o término da fase de produção, a gente faz o lançamento, e aí eu entro na fase de operação, que é a fase E. Tá ok? E aí, por fim, o satélite tem todo aquele período de utilização dele, o sistema espacial tem todo o período de utilização. Eu estou falando muito de satélite, mas poderia ser um lançador. A foguete Artemis agora vai lançar SLS daqui a pouco, vai até a Lua, mas ele vai ter a fase de vida e vai ter a fase final, vai ter a fase de disposal, que seria o descarte, entendeu? Então, quer dizer, o que nós vemos aqui? Nós vemos fase 0, A, B, C, D, E, F. Tudo isso são fases iniciais de concepção, detalhamento, construção, operação e descarte. Próximo. Tá? Aí eu vou vir para um exemplo prático aqui, tá? Um exemplo prático para todos, tá? Eu tive a oportunidade de ser gerente-chefe do projeto Lessônia. Esse projeto que hoje em dia é o satélite Carcará-1, que é o primeiro satélite radar brasileiro. E esse satélite ele já está em órbita, está funcionando. E aí o que eu trago para vocês aqui é uma experiência prática rápida, tá? Isso aqui é uma foto dele. É um satélite de 140 quilos aproximadamente, tá? Esse projeto, só para vocês terem ideia, ele começou em 2018, a gente começou a pensar nele, quando foi em meados de 2018, a gente entrou na fase 0. Começamos a chamar Força Aérea, começamos a chamar Marinha, começamos a chamar Exército, começamos a chamar INPE, começamos a chamar diversos parceiros civis aqui, IBAMA, Embrapa. Pessoal, senta na mesa aqui, o que a gente precisa para um satélite brasileiro, entendeu? Um satélite radar. Começamos a conceber até que nasceu uma coisa chamada NOP, um documento, Necessidades Operacionais. Aqui eu estou falando a linguagem da DCA 400-6, linguagem de projeto, linguagem que a Marinha também tem, a parte de projeto. Nasceram necessidades operacionais e fizemos uma análise de missão. Olha quanto tempo durou. 2018 até 2020. Em seguida, a gente entrou em 2020 na fase A, B e C. Fizemos isso aqui em tempo recorde, coisa que geralmente são anos. Porque precisávamos, tá? O capitão Raquel participou muito bem disso aqui, entende como é que foi aqui as viradas de noite para poder chegar, porque o ITA que fez isso, esse trabalho. Então, nós começamos a desenhar um requisitos da operação, os requisitos do projeto, certo, específico, até que fomos os requisitos tecnologísticos e industriais, para poder efetivamente entregar posteriormente para o processo de aquisição ou para o processo de construção, que foi deliberado posteriormente uma aquisição, tá? 2021, ele entrou numa fase de construção, certo, desenvolvimento, até que em 2022, de maio de 25 de maio, ele foi lançado. Ok? A próxima, por favor. Sim? Então, o projeto... Olha só quem é que está ali atrás. Eu vou até pedir para ele responder, que ele era para estar no meu lugar aqui, se for olhar. Bem-vindo, Coronel Nora. Se eu pudesse estar aqui no meu lugar, seria outro, muito mais. Por favor. Bom, vamos lá. Aí a gente... Já responderam aqui? Acabou com você. Obrigado, Nora. Eu sabia que tu ia participar de qualquer jeito. Mas vamos lá. Aí voltando àquelas perguntas que eu tinha feito aqui, logo no início, na apresentação, entendeu? Quais são os objetivos da missão? Quais são os requisitos? Mais um slide, por favor. Certo? Vamos pegar essa missão aqui do DART Mission, que atingiu o asteroide, certo? Bom, primeira coisa é o seguinte. O que é um objetivo de missão? Objetivo de missão, eles são as metas mais amplas, certo? Quando eu estou falando de objetivo de missão, estou pensando em metas amplas para que você possa atingir algo que você tem interesse, tá? Ou seja,
Ative para ser produtivo, ou seja, você precisa chegar a atingir um determinado objetivo. Então você estabelece metas amplas, tá, ok? Primeiro, eu preciso chegar lá naquele asteroide, entendeu? Então você começa a entender como você vai fazer isso. Tá? Por exemplo, aqui ele estabeleceu para esse tipo de missão que é testar a defesa planetária através da batida, ou seja, do impacto de uma espaçonave em cima de um asteroide, de modo a afastar ele da Terra, entendeu? Esse aqui foi o propósito, o objetivo geral da missão, certo? Fazer esse teste. Requisitos. Alguma coisa que seja compulsória, uma condição necessária. É necessário que a missão tenha isso. E é isso que você tem que pensar quando você está trabalhando com a missão. Quais são os requisitos que vão trabalhar essa missão? Ou seja, primeira coisa, para ele poder ter algum efeito sobre um asteroide com aquela dimensão, ele tinha que fazer um impacto no mínimo de 6 km por segundo de velocidade em cima do meteoro. Foi o que os cientistas analisaram e avaliaram o que deveria ser feito, certo? E deveria ter uma determinada câmera que tivesse capacidade de transmitir com alta resolução, com determinada quantidade de pixels, as informações da imagem de aproximação. Vocês viram logo no início do primeiro vídeo ali, que é impressionante. Você está bem afastado, você vai aproximando, quase perto do momento de impacto, já na superfície você já consegue enxergar as pedras, todo aquele bloco de sedimentos ali do asteroide, e você finalmente vai aquela tela vermelha que é o sinal, terminando ali efetivamente a transmissão, tá? Requisitos da missão. Quando eu estou falando de requisitos, eu estou pensando em alguma coisa mais específica, mas quando eu estou falando alguma coisa, requisitos de missão, uma coisa que vai assim, implicar naquele requisito que impacta na missão inteira. Um dos requisitos que foi estabelecido, por exemplo, é que tivesse uma navegação autônoma, mas com uma câmera ótica, com uma capacidade de, enfim, uma navegação muito precisa. Entendeu? Esse aqui era o objetivo. E outra coisa que não apareceu aqui seria o seguinte: low cost, simple spacecraft, ou seja, aqui seriam as restrições, tá? Por algum motivo não apareceu. A última coisa, ou seja, eu preciso ter algum sistema baixo custo, pô, não vou gastar, já estou gastando milhões de dólares, mas sejam milhões de dólares que eu vá poder desperdiçar de maneira tranquila, ou seja, dá para aceitar aquela perda, entendeu? Bom, vai próximo, por favor. Bom, e aqui a gente apenas resume, tá, quais são os objetivos, o que a gente tem que pensar. Todos os objetivos a gente costuma dizer que tem que ser smart, tá? Ele tem que ser específico, ele tem que ser medido, ele tem que ser alcançável, relevante e tem que estar dentro de um período de tempo ali aceitável, tá? Se você estiver dentro dessas condições, você consegue fazer um requisito adequado para o seu sistema espacial ou para qualquer sistema que você for trabalhar. O próximo, por favor. Bom, aqui a questão rapidamente dos requisitos, tá? Por exemplo, eu tenho um design de uma missão, ou seja, eu tenho que fazer a arquitetura de uma missão, eu começo a trabalhar com requisitos funcionais, requisitos operacionais e também com as limitações. Funcionais, aquilo que precisa para a missão funcionar. Operacionais, aquilo que eu preciso para ela operar efetivamente, entendeu? E aí eu começo a desenrolar isso, começo a trabalhar com cada detalhe e considerando sempre as minhas limitações. E aí eu vou estabelecendo uma árvore de requisitos para poder fechar efetivamente aquilo que é necessário para a missão. Próximo. Bom, agora eu dou uma pausa e passo para a Thaís, que vai dar continuidade com o Space Environment. É rápido, pessoal, senão não dá tempo. Tá com fome. Tá com fome, desculpa. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada mais pela apresentação. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o ambiente espacial, por favor. Bom, então uma região que a gente considera ambiente espacial tudo que atravessa a atmosfera, né? Então ela... Legal, obrigada, Márcia. Então, é uma região em que você já atravessa a atmosfera, então você tem forças que vão dominar nosso spacecraft, ou mesmo... Opa, tá passando. Nosso spacecraft por outro tipo de força que não seja terrestre, tá bom? Então, são elas as forças, a atmosfera superior, a ionosfera, a magnetosfera, os micrometeoritos e os debris, e também o clima espacial. Então, a gente vai passar rapidinho por esses tópicos, por favor. Bom, quais são as camadas da nossa atmosfera? Então, nós temos primeiro a troposfera, que ela começa entre 8 a 14,5 km de altitude, que é bem na região em que a gente tem a operação dos aviões comerciais, e é a camada mais densa, realmente, da nossa atmosfera. Por favor. Posteriormente, a gente tem a estratosfera, que ela começa depois da troposfera, e ela vai até uma altitude de 50 km, que ela principalmente forma a nossa camada de ozônio. E com isso, a gente consegue mitigar os efeitos da radiação ultravioleta na Terra.
E é uma região que você tem uma estabilidade bem grande e uma quantidade de ar pequena. Depois a gente vai para a mesosfera, que ela começa até depois da estratosfera e vai até 85 km. Ela é uma região em que a gente tem baixíssimas temperaturas, em torno de menos 100 graus, e é a região em que os meteoros são queimados na atmosfera. Depois a gente tem a termosfera, que ela começa a 85 km, ou seja, posteriormente, e até 600 km. E ela é uma região em que a gente tem, então, os satélites do tipo LEO, que eu vou apresentar mais pra frente, e que são os satélites de baixa órbita. É nessa camada também que é formada as auroras boreais, e é importante ressaltar que a gente tem uma grande interação entre a radiação solar, e que a gente atinge até mesmo 1000 graus Celsius. Por fim, a gente tem a exosfera, que é a camada limite da nossa atmosfera, em que ela vai até 10.000 quilômetros. E aqui também existe uma grande quantidade de satélites. Bom, mas o que é a nossa ionosfera em si? A ionosfera, então, ela forma a junção de duas camadas, que é a mesosfera e a termosfera. E ela vai de 48 a 965 quilômetros, que é, então, o ponto crucial de operação dos satélites. É uma região, então, que ela é caracterizada por elétrons livres e átomos ionizados, que são circunstâncias que podem atrapalhar e prejudicar muito a utilização de satélites. E ela é uma camada que ela está em constante expansão e encolhimento com relação à atividade do ciclo solar, e isso a gente vai mostrar mais para frente. É uma região em que ela pode ser subdividida em outras regiões, principalmente com relação ao comprimento de onda, né, que é absorvido. E é essa camada aqui, então a ionosfera, que vai fazer com que a comunicação via rádio seja possível. Por favor. Falando um pouquinho sobre a magnetosfera, ela é a nossa camada de proteção com relação à atividade solar em si, tanto o vento solar quanto realmente a atividade solar no contexto geral. E então, e ela pode, porque mais para frente a gente vai perceber que a atividade solar ela prejudica demais os satélites, ou seja, principalmente os satélites de alta órbita, e também com relação aos de baixa órbita, podendo fazer com que eles realmente acabem a missão e saiam a missão fora de órbita. E então, isso que eu comentei. Bom, outra coisa que, obviamente, todos vocês sabem é que a gente tem os micrometeoritos e os debris. Micrometeoritos nada mais são do que os fragmentos realmente de meteoritos que entram na nossa atmosfera. E os debris, que são restos de atividade humana, ou seja, lixo espacial, lixo com relação ao lançador, lixo com relação a satélites que já não estão mais em atividade, ou mesmo satélites que foram colididos e que acabam espalhando lixo pelo espaço. Vamos falar um pouquinho sobre crime espacial. Existem algumas peculiaridades com relação ao crime espacial que elas têm que ser realmente bem entendidas para a gente conseguir estabelecer uma missão com confiabilidade. Entre elas, a gente tem que levar em consideração as variações do ciclo solar. Não sei se todos vocês estão familiarizados, mas o nosso ciclo solar ele leva em torno de 11 anos entre o baixo ciclo e o alto ciclo. E eles são muito importantes para a gente, como eu vou mostrar mais para frente, para a gente estabelecer realmente a altitude que a gente vai operar do nosso satélite. Temos então os ventos solares, temos a anomalia do Atlântico Sul, que é essa imagem aqui, e é interessante porque essa anomalia está sendo medida não sei se vocês estão sabendo, pela missão SPORT, que ela vai ser lançada agora em novembro, e ela foi desenvolvida no Centro Espacial ITA, obviamente com parceria com a NASA e tudo mais, então é legal a gente levar em consideração isso. E também a continuação da missão SPORT, que é a missão ITASAT-2, que ela vai averiguar realmente, por formação em voo, que eu vou falar posteriormente, com relação à formação de bolhas de plasma na atmosfera. Então,
Concluindo, com relação ao espaço, ao ambiente espacial, a gente tem alguns desafios. A nossa interação entre Terra, Sol e o espaço, eles desafiam o homem a realmente projetar um sistema em que ele vai levar em consideração o ambiente espacial como um todo, porque eu não sei se vocês estão familiarizados, mas, por exemplo, o material que ele é desenvolvido para a Terra não necessariamente ele é viável para a utilização do espaço, principalmente pela forma que ele é realizado, né? Então, existem ares envolvidos, e quando a gente fala de vácuo, um material que exista ar, ele pode realmente inviabilizar, e com isso a gente pode ter um dano material muito grande. E também a gente tem os micrometeoritos e os debris que podem bater na estrutura do nosso satélite ou do nosso lançador e todo o resto. E com isso a gente pode acabar a missão. E também a gente tem a radiação, tanto por partículas carregadas quanto por radiação, que se a gente não proteger nosso equipamento de forma eficiente, também vai acabar a missão e também vai inviabilizar a nossa missão. Por favor. Então, por fim, para concluir com relação ao ambiente espacial, nós precisamos ter o conhecimento, é essencial que a gente tenha o conhecimento das especificações e dos requerimentos necessários justamente para a gente mitigar a possibilidade do ambiente espacial interferir negativamente na nossa missão. Então, a gente precisa realmente fazer uma planificação com relação a quais são os sistemas críticos, realmente fazer uma validação eficiente do nosso sistema e identificar quais são realmente as nossas demandas tecnológicas para a gente mitigar os riscos. Bom, vou continuar então, que agora é a astrodinâmica, agora é justamente a minha área. Por favor, pode passar. Bom, mas o que é uma órbita, afinal? A órbita nada mais é do que uma trajetória. A órbita nada mais é do que uma trajetória que um corpo ele vai percorrer em torno de outro no universo, né, no espaço, através da ação gravitacional. Para a gente identificar uma órbita e o posicionamento desse corpo realmente em torno de outro, ou seja, de um satélite em torno da Terra, por exemplo, nós temos 6 elementos orbitais clássicos. O primeiro deles é o semi-eixo maior, que nada mais é do que ele vai determinar a energia da nossa órbita e também o tamanho dela. Nós temos a excentricidade, que vai determinar a forma da nossa órbita, ou seja, se ela é uma elipse ou se ela é circular, por exemplo. Temos a anomalia verdadeira, que vai mostrar a posição angular do nosso satélite ou do nosso outro corpo, ou realmente da Lua em torno de uma órbita. Temos a inclinação, que é qual é o ângulo formado com relação ao plano equatorial, ou seja, qual é o plano dessa órbita formado com relação ao plano equatorial da Terra ou de outro astro. Temos a ascensão reta do nodo ascendente, que ele vai delimitar quando que é o cruzamento desse satélite, tanto natural quanto artificial, do hemisfério norte para o sul e vice-versa. E também a gente tem o argumento do perigeu, que ele vai indicar o posicionamento do perigeu da órbita. Não sei se eu devo dar uma aprofundada, mas perigeu seria o ponto mais próximo da nossa órbita com relação à Terra, e o apogeu seria o ponto mais distante, ou seja, se a gente está com uma Terra se a Terra está num dos focos da nossa elipse, por exemplo, o ponto mais próximo do foco seria o perigeu e o ponto mais afastado seria o apogeu. Por favor. Vamos falar então um pouquinho rapidinho sobre quais são os tipos comuns de órbita, quais são os mais essenciais que a gente trabalha. É o GEO, né, que nada mais é do que uma alta altitude, um satélite de alta altitude, em torno de 35 mil quilômetros, e com um período orbital que coincide com o período orbital da Terra, por exemplo. Então ele é em torno de 24 horas. Ops, tá certo, 24 horas. A gente tem os tipos do tipo LEO, que seriam satélites de baixa altitude, entre 300 a 1000 quilômetros,
e com um período orbital em torno de 1h30, 2 horas, e com isso a gente tem em torno de 15 períodos diários. Temos os satélites do tipo LEO, que estão numa altitude entre o LEO e o GEO. E também a gente tem o HEL, que são órbitas altamente excêntricas, que com isso a gente tem o perigeu em torno de 1.000 km e o apogeu em torno de 39.000 km, com um período orbital em torno de 12 horas. Pode passar, por favor. Os satélites do tipo GEO, eles são mais onerosos, ou seja, é muito mais caro você colocar um satélite em alta órbita do que um satélite em baixa órbita. Eles têm algumas vantagens. Por exemplo, você consegue viabilizar a aquisição com ponto de forma constante ao longo de toda a missão. Então, com isso, ela pode ser utilizada principalmente para mapeamento de clima terrestre e também para realização de comunicação. A gente tem, então, os de Medium Orbit, que seriam as de média órbita, que também são para comunicação, observação, e também a gente tem o navegação, que nada mais é do que, por exemplo, a GPS, que são 24 satélites a 20.000 km de altitude, 6 planos orbitais, e com um período de revolução em torno de 12 horas. E a gente tem os do tipo LEO, que são aqueles que eu mencionei que são mais baixos. Eles têm aplicabilidades diversas. Ele é muito mais barato você produzir um satélite que seja viável para baixas órbitas, principalmente por causa de radiação. E, ao mesmo tempo, é muito mais barato você colocar em órbita. E eles podem ser utilizados para diversos fins. Só que levando em consideração que o tempo de possibilidade, vamos dizer assim, que ele fique em órbita é muito inferior. Então, enquanto a gente diz que um LEO, a gente faz um satélite para que ele dure em torno de 4 anos, hipoteticamente, em órbita, a gente está falando de um geossíncrono que pode durar 15 anos ou até mesmo mais. Por favor. Bom, vamos falar então sobre quais são as principais órbitas utilizadas hoje em dia no mercado, tanto pelo setor privado quanto pelo setor público. A gente vai passar então brevemente sobre a geossíncrona, que eu já comentei um pouquinho, mas agora eu vou aprofundar. A heliosíncrona, a do tipo MONIA, a Repeating Ground Track, as órbitas congeladas e as órbitas de transferência. Bom, geossíncrona e geoestacionária. São órbitas que elas têm o movimento anular que coincide com a velocidade de rotação da Terra. E com isso você pode verificar o apontamento preciso para um ponto que você tenha necessidade de estar observando ao longo da missão inteira. Você com ela consegue observar, por ela estar muito afastada, ou seja, em alta órbita, a gente consegue analisar uma grande porção da Terra, né? E como eu tinha dito anteriormente, ela é boa para comunicação, observação e monitoramento. E um exemplo de um tipo de órbita geossíncrona estacionária é a do SGDC. Qual que é a diferença entre geossíncrona e geoestacionária? Simplesmente a inclinação. Enquanto a gente está falando que a geoestacionária está no plano equatorial da Terra, a gente está falando que a geossíncrona está inclinada, ou seja, você tem uma variedade de possibilidades de inclinações diversas. Pode passar. A heliosíncrona ela é interessante porque ela consegue fazer uma orientação constante com relação ao Sol e, consequentemente, a gente tem uma iluminação constante. Aqui é uma comparação entre uma geoestacionária e uma heliosíncrona. Com isso, ela é importante em condições que a gente precisa ter uma iluminação constante, como é o caso de sensoriamento remoto e observações na Terra, que a gente precisa ficar vendo fotos diárias e durante o dia para a gente conseguir realmente analisar os dados coletados. E um exemplo dela é a missão CIDES. Pode passar. A MONIA é uma órbita bem curiosa. Ela é do tipo HEL, que é de alta excentricidade, e ela está numa inclinação de 63 graus aproximadamente. A MONIA foi na verdade, é uma série de 3 missões lançadas na década de 70 pela União Soviética, que contemplaram ao total 53 satélites.
ela tem a vantagem de que por você ter uma órbita altamente excêntrica, principalmente aqui, se vocês repararem aqui, é bem onde era a União Soviética, agora onde é a Rússia, né? Ela percorre um tempo bem grande aqui com relação à Rússia e é que ela passa rapidinho. Então o satélite aqui ele passa super rápido, é que ele tem um tempo de observação do território da Rússia muito grande. E com isso a gente consegue fazer comunicação e inserimento de dados de forma que a gente consiga percorrer, manter mais tempo em órbita na região que a gente quer realmente de interesse. Repeating ground track. Nada mais são do que quando a gente está... que aqui eu não coloquei uma imagem, mas, por exemplo, aqui daria para vocês verificarem. Quando a gente... Eu não sei se vocês estão familiarizados com ground track, mas nada mais é do que vamos dizer, o globo terrestre aberto, ou seja, um mapa realmente, em que quando a gente espelha a órbita do satélite nesse mapa, a gente consegue verificar realmente o rastro que esse satélite ele vai provocar com relação à Terra. E quando a gente faz uma análise precisa entre a excentricidade e a inclinação, a gente escolhe fatores determinantes para a gente conseguir repetir exatamente essa linha de tempos em tempos. Ou seja, de períodos em períodos a gente consegue repetir certinho essa linha uma em cima da outra. E, consequentemente, a gente tem a gente consegue revisitar pontos específicos de forma precisa. Então, não vai ter um espalhamento de posicionamento de captação de imagens, por exemplo. E isso é importante quando a gente quer fazer uma comparação em série temporal de pontos da superfície, como, por exemplo, o sensoriamento remoto. E um exemplo desse tipo de missão é a Space Radar Laboratory e também a IRS da Índia. Frozen Orbit nada mais são do que quando a gente quer mitigar realmente perturbações, eu vou falar perturbações mais frequentes, mas existem perturbações orbitais, principalmente provocadas pelo clima espacial e por outros fatores também. Então, quando a gente escolhe uma órbita próxima de uma circular, a gente quer mitigar efeitos de perturbação, principalmente voltadas para a não homogeneidade da Terra. E com isso, quando a gente leva em consideração isso ao fazer o projeto de uma órbita, a gente está reduzindo a quantidade de propelente necessário para fazer a manutenção orbital desse satélite. O exemplo de missões que utilizam Frozen Orbit são as IRS e o NVSAT. Por favor. E por fim, a gente tem a órbita de transferência, que nada mais é do que uma órbita que a gente utiliza realmente de transferência, ou seja, por um curto período de tempo. E ela é utilizada quando a gente quer fazer uma manobra, ou seja, a gente está numa órbita e a gente quer passar por uma maior, ou ao contrário, a gente está numa maior e a gente quer passar por uma menor. Para fazer reposicionamento de satélites e também fazer aquisição, ou seja, a gente acabou de colocar um satélite em órbita. Esse satélite, a gente vai ter que fazer o descapotamento dele, a gente vai ter que fazer a aquisição de uma órbita, e às vezes essa órbita não é nem a final que a gente quer, mas assim, é só uma fase de alocação dos satélites numa condição que a gente consiga realmente colocar eles na órbita final desejada. Por favor. Agora vamos falar um pouquinho de perturbações. Existem, devido ao clima espacial, devido a várias condições, existem muitas forças que vão perturbar a nossa órbita. Então não é uma trajetória perfeita uma órbita. E essas forças, elas podem causar realmente a inviabilidade da missão, podem fazer com que esse satélite reentre, podem tirar ele da órbita e a gente não conseguir reposicionar com a quantidade de propelente que a gente tem disponível na missão. Então, a gente precisa realmente ter um design, uma precisão de design, precisão de controle bem efetivo, justamente para a gente conseguir mitigar essa possibilidade. Quando a gente fala de um satélite de baixa órbita, a gente está falando principalmente de perturbações devido ao arrasto atmosférico, tá? E a não homogeneidade da Terra, que é esse C20 aqui, que é o primeiro harmônico com relação à não homogeneidade da Terra, eu vou falar mais para frente. Quando a gente está falando de um satélite do tipo MEL e GEL, a gente já está falando de outros tipos de forças super relevantes, tá? O arrasto ele já não é mais essencial, porque a atmosfera já é rarefeita, então ela vai acabando perdendo efeito. Só que a gente tem ainda a presença da não homogeneidade como força principal.
Também temos as forças de terceiro corpo, realmente da gravidade da Lua e do Sol, pressão de radiação solar e também efeitos da relatividade. Por favor. Bom, acho que todos vocês sabem que a Terra não é um corpo esférico ideal, então ele é um corpo oblato, ou seja, achatado nos polos, e também a distribuição de massa não é uniforme na nossa Terra. O corpo oblato é que a distribuição de massa não é uniforme. Com isso provoca problemas realmente na nossa perturbações da nossa órbita, tá bom? Que tem que ser levados em consideração em todos os satélites, tanto do tipo Leo, Mel ou Geo. Todos eles são afetados pela não homogeneidade da Terra, tá bom? Eles são descritos, então, utilizando harmônicos esféricos. Essa não homogeneidade é descrita por harmônicos esféricos, principalmente por causa do J2, que é aquele termo C20 que eu mostrei no outro gráfico, tá bom? E ele não afeta muito o semi-eixo maior, mas ele afeta principalmente o argumento do perigeu e a ascensão reta do nodo ascendente, o que faz com que a nossa órbita pareça um bambolê. A não homogeneidade não vai fazer o nosso satélite reentrar, mas ele vai fazer com que o nosso satélite ele realmente tenha um efeito oscilatório na órbita, e com isso, literalmente de um bambolê. E com isso a gente pode prejudicar a aquisição de dados, por exemplo. Por favor. A arrasto atmosférico, ele é essencial principalmente para satélites de baixa órbita, tá bom? E ele vai fazer com que o nosso satélite ele perca energia e, consequentemente, decresça realmente o semi-eixo maior. E, consequentemente, nosso satélite realmente pode reentrar por causa desse tipo de perturbação, tá bom? Eu queria mostrar que vocês se atentassem a esse gráfico aqui, eu vou até passar para esse lado. Esse gráfico aqui foi feito por mim e por um aluno meu e do professor Willer, que é meu orientador de doutorado, justamente para a missão Intelsat 2, tá bom? Na qual a gente estava verificando qual a altitude perfeita para a gente colocar os satélites da missão Intelsat 2 e também qual seria o tempo que a gente teria para que a gente não precisaria aplicar controle para conseguir manter ele em órbita, tá? Ou satélite, porque no caso é uma formação em voo. Como vocês podem ver, quanto maior a altitude do nosso satélite, mais tempo ele vai ficar em órbita sem que a gente precise fazer correções com relação à altitude, né? E o que isso significa? Que realmente a atmosfera terrestre ela vai prejudicar realmente a nossa missão, tá bom? Então, quanto maior a altitude, menor o efeito do arrasto atmosférico e, consequentemente, a gente consegue manter o satélite ali, ó, a 600 km, a gente consegue manter ele há 48 anos. O que é inviável do ponto de vista de tratativas operacionais, porque todas as missões, hoje em dia, de missões de satélite de tipo Leo, a gente deve reentrar com eles na atmosfera em 25 anos. Então aqui a gente já precisaria ter um controle empregado somente para fazer realmente com que esse satélite reentre, tá bom? Mas quando a gente fala de satélites bem baixos, em torno de 350 quilômetros, nós estamos falando que esse satélite, sem uma correção, ele vai reentrar em menos de um ano. Então, realmente, é um ponto muito relevante para satélites do tipo Leo. Por favor, pode passar. Pressão de radiação solar. Como eu disse, existem ventos solares, pressão com relação à estrutura realmente que o Sol vai provocar nos satélites. E eles provocam, então, um momento na estrutura que podem tirar o nosso satélite de órbita, tá? E olha que coincidência, olha que engraçado. Quando a gente está projetando a missão Intelsat 2, a gente está levando em consideração, por causa das bolhas de plasma, a gente está levando em consideração qual seria o período ideal para o lançamento da nossa missão. Porque a gente precisa captar essas bolhas de plasma quando o máximo solar está realizando, porque aí a quantidade de bolhas é maior. Quando a gente fala em perturbações devido à pressão de radiação solar, se vocês olharem bem para esse ponto do gráfico, aqui principalmente a 460 km de altitude, vocês vão verificar como o pico solar vai interferir realmente na reentrada do nosso satélite, tá bom? Levando em consideração que 2024 é previsto que seja o máximo, e aí em 2026 a gente já tem um decaimento, se a gente pegar o 460 km, sem correções orbitais, sem correções de manutenção orbital, um satélite lançado em 2024, ele ficaria em órbita por 4 anos, um em 2025 ficaria em órbita por 6 anos,
e em 2026 ficar em órbita por 8 anos. Então, realmente, a pressão de radiação solar é um ponto muito relevante quando a gente está desenvolvendo um satélite. Por favor. Terceiro corpo, brevemente, seria qual é a gravidade. Então, a gravidade do Sol, da Lua, de outros planetas vão interferir realmente na trajetória do nosso satélite, tá bom? Isso principalmente é efetivo em altas altitudes, satélites do tipo GEO, por exemplo, por favor. E por fim, efeitos relativísticos que eu nem ouso falar, porque são 3 componentes que eu não consigo nem saber como falar esses nomes, mas eles causam realmente pequenas variações na tensão reta do nodo ascendente. Por favor. Bom, deixa eu passar para o outro lado que eu enxergo melhor. Então, como eu disse, se a gente não leva em consideração as perturbações orbitais, nosso satélite está, inevitavelmente, ele vai reentrar, ele vai perder a aquisição com a Terra, então a gente precisa levar em consideração, tá bom? E então, para isso, a gente precisa fazer a manutenção orbital. Essa manutenção orbital são sistemas de propulsão, que são um balanço entre qual é a fonte de energia que esse sistema de propulsão vai utilizar e qual que é a forma de geração dessa tração, tá bom? E ela pode ser do tipo química, de gás frio, realmente uma energia nuclear, uma energia solar ou uma energia elétrica. Aqui está um resuminho sobre elas, mas eu acho que não vale a pena passar agora, porque senão eu vou acabar tomando muito tempo da apresentação. Por favor. Bom, vamos falar brevemente sobre constelações de satélites. Constelações de satélites nada mais são do que vários satélites em várias órbitas que eles cooperam entre eles por um objetivo em comum. E essa cooperação, ela leva em consideração tanto a cobertura, ou seja, qual a performance que a gente quer que ela obtenha, e também o número de satélites, ou seja, qual o custo. Isso daqui tem que ser um balanço muito claro, porque se a gente quer uma alta performance, ou seja, uma alta cobertura, inevitavelmente o número de satélites vai aumentar e, obviamente, o nosso custo da missão vai ser muito maior, tá bom? Aqui estão só alguns exemplos sobre algumas constelações. Aqui está uma geossíncrona. A geossíncrona é interessante, como eu falei anteriormente, são órbitas de 39 mil quilômetros, 36 mil quilômetros, na verdade. E é interessante porque a gente consegue fazer uma constelação que cobra plenamente a Terra com somente 3 satélites. Isso daqui é viável? Super viável, existem. Só que ao mesmo tempo a gente tem que partir do pressuposto que colocar em uma órbita geoestacionária é muito mais caro do que colocar numa low orbit. E a gente tem também, temos a Polar, temos a Walker, que é o tipo principal, tá? É o mais utilizado ultimamente. Tem a do tipo Elipso, que são realmente órbitas muito próximas da Amônia, que eu comentei anteriormente. E tem uma órbita que é uma constelação que está sendo muito utilizada, muito vista na literatura, que está sendo desenvolvida, que é do tipo Flora. Por favor. Tá, mas quais são as vantagens e as desvantagens de uma constelação? Bom, a gente tem uma alta performance, nós temos uma cobertura muito grande com relação a um satélite, ou seja, se a gente tem vários satélites, a gente tem uma cobertura muito maior e um tempo de acesso à área necessária, na área que a gente quer realmente cobrir, muito legal. Nós temos um tempo de revisita menor, um tempo de revisita menor e, consequentemente, ele é positivo, né? Então a gente consegue passar por um ponto que a gente deseja verificar mais vezes. Nós temos uma redundância do sistema, ou seja, se a gente só tem um satélite e ele falha, a gente perde a missão. Se a gente tem realmente uma constelação e um satélite falha, a gente não perde a missão inteira. Só que é um sistema muito mais complexo e com elevados custos, tá? Quando a gente está falando de constelação, a gente pode levar em consideração uma cobertura total do globo, uma realmente zonal, ou seja, de um hemisfério só, de uma região, ou seja, aqui é a Europa, por exemplo, ou então de uma parcial, em que a gente não precise realmente de uma cobertura muito eficiente de um único ponto. Por favor. Bom, formação em voo. Vamos pensar assim, enquanto uma constelação seria uma malha aeroviária de uma companhia aérea, por exemplo, a gente está falando que a formação em voo seria como se fosse a nossa esquadrilha da fumaça. O que seria, então, uma formação em voo? Seria um grupo de satélites que tem os estados dinâmicos acoplados por uma lei de controle em comum.
como vocês podem verificar aqui, como se fosse uma esquadrilha da fumaça realmente. Para isso, a gente tem que fazer com que ao menos um desses membros seja traqueável, com um estado desejado com relação a um outro satélite. E a lei de controle, ela tem que levar em consideração os estados relativos entre os membros. Então, a gente tem que levar em consideração o posicionamento relativo entre os satélites. Por favor. Qual que é a vantagem da formação em voo e quais são as desvantagens? Primeiro que a gente tem são sistemas normalmente de satélites menos complexos, porque a gente pode levar em consideração CubeSats, por exemplo, que tem um custo menor. Nós temos um rápido desenvolvimento. Em vez de a gente ter que colocar um satélite muito grande no espaço, com alta complexidade, a gente pode fazer satélites pequenos e que tenham um ciclo de desenvolvimento menor. Temos, então, em relação a um único satélite, uma detecção de falha maior, ou seja, por causa realmente de redundância do nosso sistema. Nós temos uma comunicação distribuída, ou seja, redundância também, então a gente consegue fazer com que a aquisição da Terra seja feita por mais de um satélite. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma navegação muito precisa desses satélites e a gente precisa de uma sincronização de atitude, ou seja, de posicionamento entre esses satélites muito eficiente. Aqui uma breve passagem com relação a quais são as formações em voo que a gente tem ultimamente operando ou que já operaram. É um conceito novo, tá, pessoal? Então, são poucas as missões que realmente operaram em formação em voo. Um exemplo de formação em voo que o Centro Espacial está desenvolvendo é a missão ITA-72, que nada mais são do que três satélites em formação em voo. Primordialmente, foram lançados mais, realmente, formações em voo do satélite 6U, tá? Que é do satélite 6U, e com formações de somente 2 membros. O ITA-72, então, ele está aqui nesse grupo do 12U e com 3 membros. Aqui, 3 membros. Aqui, 3 membros. Por favor. Então, é interessante a gente pensar nisso porque existem vários tipos de topologia de formação em voo, tá? Você tem a topologia que a gente chama de... que tem um satélite líder, ou seja, realmente tem um satélite que ele vai trimar o posicionamento dos outros, só que ao mesmo tempo a gente tem outros tipos de satélite, outros tipos de formação em voo que não, que realmente são satélites que eles são iguais. Então todos eles são iguais e consequentemente se a gente perde a gente não perde a missão inteira, entende? Mas ao mesmo tempo, mesmo quando a gente está falando de topologias em que a gente tem um satélite líder, caso exista, e isso seja previsto numa missão, tá, no desenvolvimento, no design de uma missão, caso a gente perca esse satélite, a gente pode prever realmente o reposicionamento de um satélite para realmente tomar o local do líder e consequentemente não perder a missão inteira, né? É interessante. Bom, mas... Ô, Márcio, você quer o... Esse daqui eu vou colocar... 1, 2. Tá conseguindo? Preciso. Não. Tá bom. Bom, vamos lá. 2. Tá ouvindo aí? Tá, né? Tá captando? Vamos retomar então? Bom, obrigado, Thaís. Excelente apresentação da parte de órbita astrodinâmica. Eu confesso que ia falar metade do que tu falou aqui. Obrigado, tá? Vamos passar agora na parte do segmento espacial, tá ok? Quando a gente está tratando de sistemas espaciais, nós temos basicamente 3 segmentos, tá ok? A gente tem que sempre pensar o seguinte, que a gente fala assim, quando a gente pensa em sistemas espaciais, todo mundo lembra do satélite, todo mundo lembra mas quase ninguém lembra do foguete, muito menos da estação de terra. É curioso isso. E aí o pessoal negligencia justamente uma parte que é hiper importante, tá? Todos os 3 sistemas, eles estão extremamente importantes para que você possa compor efetivamente um sistema espacial completo, tá? Não adianta você pensar assim, eu vou botar um satélite lá em órbita, eu vou utilizar um serviço, etc. Tudo bem, se estiver lá depois, se acontecer alguma coisa.
Você precisa ter redundância em terra, você precisa conversar. Então, e você precisa colocar naturalmente, como ela estava colocando as questões de órbita, você tem que colocar precisamente naquela órbita. Então, todos os 3 sistemas, eles se conversam, tá? Cada fase, e eles são extremamente importantes para uma missão com êxito, tá ok? Então, a gente vai falar do segmento espacial, segmento terrestre, vou deixar com ela, e depois eu vou voltar com o segmento lançador. Vai em frente, tá? Vou te pedir para passar. Bom, isso aqui é o que eu estava comentando, do que você precisa para um sistema espacial, tá ok? No qual você tem... Deixa eu ver se funciona agora isso aqui. Tá, não. Laser. Tá tímido, mas dá para aparecer. Vamos lá. Você tem o segmento lançador, que é o que vai colocar o teu sistema espacial em órbita, tá? A tua espaçonave, tá ok? Você tem um tema que você está trabalhando com ele, ou seja, eu tenho algum objeto, alguma coisa que gerou minha necessidade para eu criar esse sistema espacial e vai conversar naturalmente com esse sistema espacial uma vez que ele esteja em órbita. Você tem um segmento terrestre que vai ter que receber essas informações, que vai ter que controlar esse satélite, esse sistema que está no espaço, para que ele possa depois, posteriormente, entregar isso para os seus usuários, aqueles que efetivamente que estão demandando os produtos desse sistema espacial. Então, tudo isso forma, na realidade, um ciclo do qual o meu Space Segment, ou seja, o meu segmento espacial, ele precisa atender, tá ok? Mas veja bem, quando eu estou apresentando isso aqui para vocês, eu estou apresentando vários segmentos. Eu estou apresentando o lançador, o terrestre, que às vezes a gente chama o segmento solo, segmento terrestre, etc. Mas enfim, e tem o teu segmento espacial aqui. Todos eles compõem o teu sistema, tá bom? O segmento espacial, ele é composto, quando você está falando de segmento espacial, eu estou falando de que tem alguma coisa que está sustentando algo lá em cima que vai fazer imageamento, que vai fazer uma medição, etc. Ou seja, eu tenho uma coisa chamada bus, que seria o meu módulo de serviço, que é aquele que vai levar, é a caixinha que está sustentando o meu sensor que está colocado lá no espaço, que é o que a gente chama de payload, ou carga útil em português, tá bom? Então, quer dizer, quando eu estou falando em meu sistema espacial, tem que ter essas duas partes. Vai em frente, próximo, por favor. Tá? Aqui é um exemplo, tá, que eu peguei um satélite de uma missão daqui a um ano aproximadamente, já está há 6 anos sendo desenhada pela Agência Espacial, 6 anos não, com 6 anos mais ou menos, entre Estados Unidos e a Agência Espacial Indiana, que é a NISAR Mission. A NISAR Mission vai ser uma missão radar com um conceito totalmente diferente, no qual, em vez de você ter uma antena apontando para a Terra, você vai apontar para uma antena refletora, daqui de cima que a onda eletromagnética vai para o solo para poder fazer o imageamento. Por conta dessas características aqui da antena, você pode iluminar vários pontos e sua faixa de observação acaba largando de maneira absurda lá embaixo, entendeu? E aqui o que você identifica desses dois lados? Você identifica num sistema espacial desse porte aqui, por exemplo, um módulo de serviço, aonde vai estar fornecendo energia para esse radar funcionar, aonde vai estar fornecendo o controle da órbita aqui por meio de alguns recursos, alguns elementos que eu vou comentar mais adiante, entendeu? Que vão ser necessários para que você controle essa espaçonave. Porque imagina, se eu estou fazendo imageamento, eu preciso que esse sistema espacial ele tenha precisão na navegação dele. Não pode ser um sistema, se eu vou imagiar aqui, eu não posso estar navegando de uma forma de nem bêbado lá em cima, entendeu? Eu tenho que imagiar de uma maneira precisa, eu tenho que estar em órbita. A par de todas as perturbações que ela apresentou agora há pouco, eu tenho que navegar com precisão. E para isso eu tenho um módulo de serviço responsável para isso, que tem antenas para captar energia solar, para poder alimentar as baterias internas, para ele continuar funcionando. E eu tenho uma coisa chamada payload, que é a minha parte principal do sistema espacial, que é justamente essa carga útil, que é onde carrega o sensor. Tá? E é onde justamente vai levar aquilo que vai permitir com que eu capte as informações necessárias eu cumprir o objetivo da minha missão, tá bom? E essa carga útil, tem gente que fala assim, pô, mas a antena é carga útil? Depende, entendeu? Se for a antena do modo de serviço, que está transmitindo dados, etc., não é carga útil. Mas se for uma antena do radar, que está ligado com o meu transmissor radar, ela é carga útil, tá? Então são coisas assim que a gente começa a diferenciar no conceito de carga útil e do modo de serviço. Próximo. Aqui é o satélite Amazônia 1, que foi lançado em fevereiro do ano passado, 2021, tá? Pelo INPE, né? E a gente começa a observar o seguinte, por exemplo, aqui nós temos a PMM, que é a plataforma missão do INPE, está aqui na parte de baixo, tá, okay? Onde você tem os tanques de hidrazina, rodas de reação, você tem magnetoportes, ou seja, você tem todos os elementos necessários para que o sistema ele vá para o espaço, tenha uma estabilidade, certo? Ele consiga permitir com que o meu sensor que está aqui em cima, que é uma câmera ótica, ele consiga fazer o imageamento do solo, fazer imageamento das áreas terrestres, ou seja, fazer a observação terrestre, tá?
Então aí você divide realmente. No caso desse módulo Amazônia, é bem fácil de identificar, porque são duas caixinhas, uma em cima da outra, entendeu? E aí você consegue perceber bem, mas dependendo da complexidade da arquitetura do seu sistema espacial, nem sempre isso é fácil. Você pega, por exemplo, uma Voyager dessa, que está cruzando já o limite do nosso sistema solar, ela é totalmente misturada ali em termos praticamente da distribuição dos sensores, da distribuição da carga útil, certo? Porque ela tem que ter o mínimo possível para poder cumprir dela. A próxima. Tá? Então, vamos lá, alguns conceitos interessantes, tá? Se eu tenho todo o meu sistema, meu sistema espacial, o meu space segment, ou seja, o meu sistema espacial, se eu tenho o meu sistema espacial, eu vou ter meu space segment, ou seja, o meu ground segmento terrestre e meu segmento lançador. Quanto ao segmento espacial, o que é importante a gente saber? Primeiro, é aquela parte, tá? Isso é um conceito interessante a gente sempre lembrar, que quando eu estou falando do sistema espacial, do segmento espacial, eu tenho que lembrar que é tudo que está fora dos efeitos da Terra, tudo que está para cima, entendeu? Tudo já está entrando em órbita. Quando eu falo em efeitos da Terra, naturalmente uma órbita baixa eu tenho efeitos eu tenho algum efeito da parte de arrasto, etc., perturbações, como você colocou agora há pouco, né? Mas eu estou dizendo o seguinte: quando eu lanço no espaço e ele já perdeu, já não tem mais interação com a parte do solo. Tem interação sim, tem interação de dados, alguma coisa, mas é um sistema que já está no espaço cumprindo a missão. Isso é que eu entendo como um sistema espacial placed in space, ou seja, colocado no espaço para cumprir, preencher os objetivos da missão, certo? Um sistema, dentro do espaço, bom, vamos lá. O que ocorre é o seguinte, dentro de um sistema espacial, na verdade, eu tenho elementos, eu tenho subsistemas, tá bom? Que eu vou começando a montar o meu sistema espacial. Então, quando eu vejo aquele slide anterior, por exemplo, que eu tinha mostrado ali, eu vou ter para a câmera, para a minha câmera lá do Amazônia, eu vou ter vários subsistemas que vão começando a montar o sistema principal do meu satélite, entendeu? E também equipamentos, certo? Que vão poder... Ou seja, eu vou ter subsistemas, eu vou ter equipamentos, depende do tipo de arquitetura que eu vou colocar para a minha espaçonave, tá bom? Ou seja, para aquilo que tiver no espaço. Ou então pousar do outro canto. Por exemplo, uma rover, por exemplo, uma Curiosity que está lá agora em Marte, é um sistema espacial. Está fora do ambiente terrestre, já foi lançado, está lá, ela é um sistema espacial. Eu acabei de falar de Marte, né? E aí é interessante que, por exemplo, isso aqui já passou na cola da prova aí da graduação do ano passado, certo? Da disciplina. A gente colocou aqui assim, para eles, né? Colocamos essa arquitetura aqui de como é que seria você coletar aquelas amostras que a Perseverance, por exemplo, está fazendo do solo de Marte, para quem está acompanhando. Está fazendo várias amostras lá, coletando, etc., do terreno, se tem alguma amostra biológica lá de 2 anos, enfim, alguma coisa. Isso aqui tem que ser trazido para a Terra para poder fazer análise. A Curiosity, a Perseverance, ela tem condição de fazer alguma análise química local, mas ela não tem condição de fazer toda a análise química que vai comprovar a vida extraterrestre. Então, em algum momento, você vai ter que trazer isso para cá. E aí, a NASA já pensou nisso. Opa, eu vou vou fazer uns lançamentos de alguns veículos, certo? Uma parte desses veículos vai pousar lá, vai conectar, vai pegar os itens, vai fazer a conexão e buscar essas amostras que estão lá em Marte, tá? Daqui dessas amostras, elas vão posteriormente, após o lançamento de outro segmento espacial aqui, vai ser conectado com essa segunda espaçonave que vai ser lançada e depois vai ser trazido para a Terra. Aí eu perguntei para os alunos na graduação, vem cá, o que é segmento espacial? Tem gente que colocou, não, segmento espacial é daqui para cá, segmento espacial é daqui para cá, entendeu? Mas segmento espacial saiu do planeta Terra aqui, começou a entrar em órbita, já começou a cumprir a missão, já está participando, é segmento espacial. Até mesmo a rover que está lá em cima é segmento espacial. Lá em cima não, está lá em Marte, é segmento espacial. Ok? Passa a outra, por favor. Bom, Space Segment ainda falando da questão de como é que eu vou desenhar a minha espaçonave, certo? Várias coisas eu começo a pensar. Primeira coisa, os elementos básicos eu tenho que ter um controle de altitude ótimo, um subsistema focado para isso. Eu tenho que ter um subsistema focado para a questão termal, manter a estrutura termal controlada, certo? Imagina, por exemplo, a gente passou ano passado teve uma missão da NASA que cruzou praticamente a curva solar, entendeu? A corona que chama, entendeu? Ou imagina, passou não sei quantos quilômetros por segundo, passando pela... Imagina a temperatura próxima do Sol. Eu não estou lembrado agora da missão, não penso. Mas você tem que ter um controle absurdo de temperatura. Daqui a 10 anos, vão ter 2 espaçonaves que vão estar chegando, um radar e um outro sensor que vão estar chegando, por exemplo, em Vênus.
Pô, menos, você está a 50 quilômetros de altitude, você está com temperatura de 25 graus, que são 0 graus na boa. Mas, por exemplo, quando você desce, a temperatura é 20 graus, entendeu? Então, imagina, realmente muito quente. Você tem que ter um controle absurdo da temperatura da tua espaçonave. Entendeu? Então, você tem que ter um controle termal. Você tem que ter um controle também, você tem que ter um subsistema para telemetria e tracking, ou seja, para que você tenha a capacidade de o teu espaçonave, ela converse com o solo, possa passar as informações para o solo, entendeu? Ela tem que também ter o onboard data handling subsystem, ou seja, você tem que ter um computador de bordo que possa fazer o processamento, possa fazer o cálculo. Por exemplo, o sistema da NASA, tipo aquele ali, que você tem uma antena refletora, aquilo ali não é lançado desse jeito. Tem que ter um momento em que é dada uma ordem para o sistema, em que ela começa a fazer deployment, ela abre, entendeu? E ela começa a expandir. Isso leva semanas, entendeu? Não é uma coisa de uma hora para outra, entendeu? Então precisa ter todo um computador de bordo que faça o controle disso, tá? Você tem que ter um electrical power subsystem, ou seja, um sistema de alimentação elétrica, de energia, para que possa prover energia para o teu espaçonave o tempo todo, entendeu? Para que possa promover a energia para o teu payload, ou seja, o radar está transmitindo, o radar é um sensor ativo, tem que transmitir, precisa de uma energia, tá? E, por fim, aqui, você tem que ter, acho que eu acabei falando no início, mais um controle de altitude e órbita, ou seja, alguma coisa que te mantenha equilibrado, que te mantenha na órbita, que possa passar por tudo aquilo que a Thaís falou, que o problema lá é você se manter na órbita, tá? De todo aquele problema geológico da Terra, que não é um globo perfeito, né? Mais um. E aí, com isso, o que eu começo a pensar para poder fazer o desenho da minha espaçonave? Qual o conceito da operação que eu tenho? Quais são os usuários? O que a gente está pensando? O que eu tenho de segmento terrestre para poder dar apoio a isso aqui? Quais são os riscos ligados a esse tipo de missão, entendeu? Quais são as questões pragmáticas também que vão estar ligadas? O custo. Não adianta eu pensar no segmento que, opa, eu preciso botar tudão lá para poder atender bem a minha missão, mas o custo vai ficar inviável, entendeu? Então, tudo isso tem que ser pesado numa balança, tá? Eu também tenho que ver qual a questão da órbita. Por exemplo, satélites radar, eles não passam de 1.000 km. Não adianta você botar um satélite radar no alto, porque cada vez que você sobe ele, você um radar vai te fazer um tipo de antena que teria esse sistema de você botar um sistema prático. Não adianta, por exemplo, botar um pequeno satélite, microsatélite, também uma altitude muito alta, porque depende. Como é que ele vai captar as informações, dependendo daquilo que ele vai ser utilizado, né? A não ser que seja alguma coisa realmente um sensor, alguma captação de informação de alta altitude. Órbita e um assunto, efetivamente, né? Qual o tema? O payload tem que estar focando, a gente tem que pensar no payload, ou seja, aqui, vai atender o tema do tipo de objeto ali, efetivamente. Tá bom? O próximo. Estou falando rápido, estou devagar para vocês. Mas eu consigo entender, é bem interessante. Então vamos lá. Bom, então, as coisas que a gente tem que pensar quando a gente está desenhando um satélite para uma missão espacial, tá? Ou seja, o meu sistema espacial, o meu segmento espacial, tem que pensar nessas coisas. Tá? A primeira coisa é que eu tenho que fazer um apontamento de maneira correta, certo? Eu tenho que ser capaz de operar esse payload, mas dentro da noção do sistema, uma balança de operar ele, um satélite móvel, por exemplo, tá? Você tem que ter a capacidade de comunicar com o segmento terrestre, certo? Você tem que conseguir manter isso aí durante o tempo previsto para a condição. Você precisa fazer com que ele trabalhe de maneira correta, não só o payload, ele tem que se adaptar direitinho ali a questão do nosso serviço. Ele tem que operar também de uma maneira confiável durante algum período, ele tem que ter energia suficiente para ele cumprir a sua missão, entendeu? Muitas vezes a comissão acaba, por exemplo, a tua energia acabou a bateria foi no final, se a pessoa, por exemplo, o tanque de hidrazina não tem condição de fazer mais o controle da altitude do teu satélite, aquilo ali vai fazer com que você vai perder a sua missão e segregação. Chega naquela parte de expose por isso, né? Próximo, por favor. Aqui são apenas algumas ilustrações, aí eu já vou caminhando para o final para poder passar para a Thaís, essa parte do segmento espacial, de como é que as arquiteturas, né, quando você está tratando de um sistema espacial. Aqui, por exemplo, lá em 1961, os primeiros satélites amadores lançaram, olha só, é uma configuração totalmente livre, entendeu? Praticamente, é só uma caixinha, sabe? O espaço vai para o próximo, certo? Aí você começa a ver, por exemplo, um spinning configuration, ou seja, um tipo de satélite, esse aqui é um satélite climático, lançado em 66, que está jogando por cima para coletar dados. Então ele está preocupado, muito, ele está lá, está girando, entendeu? Então, por exemplo, esse satélite
É um satélite que não tem preocupação. Se está numa determinada órbita, ele está constante giro praticamente ali. Não há necessidade de uma precisão de apontamento. Aqui já ficou mais complexo. Aqui teve uma época, lá na frente a gente vai falar de Old Space, Deep Space, e aqui é onde a gente vê como é que é o pensamento. Depois, e talvez anos atrás, por exemplo, era um satélite de configuração de força de 3 eixos, era o tipo de satélite que você tinha que ter vários controles, porque você tinha, por exemplo, no caso, então você tinha 4 sensores trabalhando ao mesmo tempo. Você botava um laboratório no espaço, entendeu? Pesado, difícil, complicado de você controlar um satélite desse porte, entendeu? Com vários sensores. Eu faço um apontamento melhor para isso aqui e esse outro, como é que fica, entendeu? Então, era um tipo de trabalho que era feito antigamente. Você trabalha mais com a constelação, com satélites menores, a gente vai falar isso lá no Space na frente. Então, vai frente. Aqui seria uma configuração modular também, é um tipo utilizado, né, que você pode pegar, você pode construir o seu segmento espacial por módulo, depois você fazer uma integração de modo que você consiga fechar um segmento espacial, tá? Hoje em dia isso aqui é o que mais se tem, né? Por exemplo, nossos pulsares, não é isso? Hoje em dia você tem satélites pequenos. É curioso quando chega o Instituto Espacial ITA, tem pessoas que chegam lá visitando, você vai ver aquele mega satélite, eu vou entrar agora, eu estou chegando no Kennedy Space Center, entendeu? E aí quando olha a porta, como? Só não tem noção, entendeu? Um satélite há tempos atrás, você estava lançando, por exemplo, satélite adaptados, hoje em dia você lança um SL, uma redução de 100 metros, aqui é outro exemplo. Configuração de observação da Terra. Aqui você tem a nossa colônia, né? Você cada vez mais de certa forma de grande porte, tá? Habilidade, dispositivo. Aqui você tem de a parte de configuração, e aí começa a ver que depende da configuração do seu satélite, desenho, arquitetura, design dele, vai ter que fazer capacidade. Aqui eu coloco os sensores de velocidade, eu preciso disso, tá? Vai em frente, próximo. Aqui é um satélite de configuração, por exemplo, meteorológica, tá? Isso vai ser mais confuso, mas eu tenho aqui, por exemplo, câmeras que eu consigo poder fazer um imaginamento, entendeu? Poder fazer transmissão desses dados, tá? Eu estou preocupado com a minha payload, efetivamente, com aquilo que é o objetivo da missão. E eu estou desenhando isso para que ficar mais adequado. Mas, naturalmente, eu tenho uma preocupação que esse desenho também já tem que chegar em cima, né? E isso eu vou falar depois que a gente comentar em segmento lançador. Aqui, por exemplo, o satélite estacionário, foto sul. Não, esse aqui é um satélite estacionário. Tá? Qualquer, por exemplo, tem 16 quilômetros, né? Você está ali na posição que a Terra está girando, ele está monitorando só uma parte e acaba que você tem grandes antenas não só para comunicação, iluminação solar, entendeu? Você tem essa possibilidade, vai em frente. O que mais? Essa configuração só que interessante da Dart Mission é um satélite pequenininho, entendeu? Uma coisa assim, eu só quero pegar e acertar aquilo ali, entendeu? O que é a única coisa que eu preciso ter aqui? Uma navegação precisa, certo? Uma câmera de precisão, então acabou, não preciso mais nada, entendeu? E uma massa suficiente para dar um impacto num asteroide pequeno, tá bom? Vai em frente, configuração astronômica, aqui você tem um Hubble,
Certo? Você sabe que tem uma curiosidade que o Hubble, ele conta as poucas missões que geralmente quando você lança no espaço, não adianta você lançou, acabou. Tá? Então você tem que pensar bem o que você vai botar no espaço, porque depois não dá para chegar, tipo, chama um técnico, dá para fazer uma revisão ali, quando eu consertar aquele negócio lá, não dá. Mas o Hubble fizeram. Tá? E até havia uma brincadeira muito grande na comunidade científica internacional, que quando lançaram recentemente o James Webb Space Telescope, que a primeira coisa que ia aparecer demais seria remover o lançamento. Seria uma placa bem grande assim, a primeira foto dele. Porque realmente você não tem jeito, você tem que se preocupar. Lá em cima não dá para consertar. Aqui que foi lançada uma missão, conseguiram com êxito fazer um conserto, certo? Vai frente. Esse cara aqui já não dá, entendeu? Porque ele já foi colocado numa órbita que a gente chama de Lagrange, certo? Que é um ponto ali estável, eu diria. Enfim, existem posições estáveis, Lagrange 1, 2, 3, 4, que você consegue colocar afastado, mas ele fica parado ali, equilibrado pelas forças gravitacionais entre o Sol e a Terra. E ele está bem afastado, então não dá para consertar de forma alguma. Mas olha só que absurdo, você tem uma mega antena ao tamanhozinho desse pessoal, e ele está lá fazendo esse imaginamento de alto nível que a gente está recebendo dessas imagens para quem está acompanhando do James Webb Space Telescope. Próximo, vamos. Essa configuração está menos utilizada, certo? É como se você tivesse alguma coisa rebocada no espaço, entendeu? Mas existe, está na literatura, está lá. Eu confesso que eu não vi até hoje alguma missão que tem isso aqui, mas está na literatura. Você tem alguma coisa rebocada. Vai. Configuração de comunicação. Comunicação tem que priorizar na antena. Isso aqui é o Iridium, aquele famoso Iridium que o pessoal da Marinha, tem um da Armada aqui. Lá, muitos anos atrás, na Marinha, a gente ficava com um rádio bem grande, lá no passadiço, lá do porta-torpedeiro, aquele mega rádio para tentar comunicação, para falar com alguém de Iridium, entendeu? Existia isso anos atrás. Nossa, vai em frente. E aqui seria Rover Configuration. Vê que eu estou falando do Space Segment, aí comecei com Rover Configuration. Ou seja, existem configurações também, cientistas que estão trabalhando com isso, para que você tenha a capacidade de criar um sistema espacial que ele vai ser lançado no sistema lançador, vai fazer toda aquela parte da navegação até ele chegue em seja Lua, seja Marte, seja Terra, e ele consiga pousar, e conseguir andar por lá. Tá? Aqui, por exemplo, já é uma configuração lá, são as primeiras, aqui seria a Perseverança, já é uma coisa muito mais robusta, porque uma pessoa estaria ali praticamente, com um negócio bem grande, não é pequeno. Pô, lá você tem um mega laboratório, praticamente ambulante, pousado em Marte, lá com capacidade de pegar amostras, fazer furo, coletar, colocar num determinado ponto ali, tirar em várias imagens de vários cantos, etc. Bom, vai realidade. Aqui, por exemplo, é uma configuração de espaço profundo, Deep Space, Outer Space Configuration. E aqui você tem a Voyager, né? Como é que é o desenho dela. Vê que é uma coisa que você tem sensores espalhados para tudo quanto é canto, uma mega antena. O que eu preciso? Vê que aqui eu não tenho um painel solar. Vocês olharam aquela imagem do CIBS lá? O CIBS, então aquele satélite de estacionar aquela foto do tinha um mega painel solar. Eu estou próximo do Sol. Eu tenho condição de pegar energia do Sol, entendeu? Então, eu vou colocar uma alunação pegando bastante energia. Mas, pô, imagina isso daqui. Isso daqui já cruzou os limites do sistema solar, está longe. Não tem nem como pegar mais energia do Sol. Para que eu vou botar um painel solar desse? Eu tenho outros elementos, outros sistemas que vão prover energia suficiente para em que ela consiga continuar funcionando e está funcionando ainda, entendeu? Mesmo fora dos limites do sistema solar. Faz tempo. E aí, eu paro de falar, dou um descanso um pouquinho para a Thaís, já vai falar agora do segmento terrestre. Tá bom? Tá certo. Bom. Na verdade, eu ainda quero responder um negócio. Qual que é o ponto? Respondendo só mais uma coisa com relação à sua pergunta, não é na parte ótica, mas com relação ao 57.2, um dos parâmetros principais realmente é que quanto maior o tamanho, maior o custo de criação do satélite e também de lançamento. Então lá no Centro Espacial ITA a gente começou a desenvolver o 57.2 como um satélite tipo 6U, depois a gente passou para um 8U, e agora a gente já está com 12U. E que isso, por que a gente está aumentando o tamanho dele? Justamente por causa da payload. Quanto mais a payload do satélite, obviamente o tamanho dele vai ficar maior. Então era só um comentário que eu queria fazer. Com relação à sua pergunta, senhor,
Prazer. Eu não respondi direito a questão e eu queria responder, se você me permitir. Seguinte, quando a gente está falando de formação de voo, a gente tem 4 topologias essenciais. A primeira delas é a String of Bits, então a gente tem a órbita, a gente tem, por exemplo, hipoteticamente 3 satélites aqui, certo? Eles estão numa mesma órbita. Então, isso aqui se chama String of Bits. Quando a gente perde um satélite, obviamente a gente vai manter isso daqui, a gente vai ter que fazer a reconfiguração entre eles a distância para a gente cumprir a nossa missão, mas a gente consegue um satélite, perdendo um satélite a gente não vai inviabilizar, tá bom? Obviamente se a gente tiver mais de 2, no caso. Tem um outro tipo que é a não coplanar, que seria exatamente a mesma coisa, só que um está fora do plano. Quando a gente tem um fora do plano e a gente perde, por exemplo, esse, a gente vai ter que fazer o realocamento desse daqui. Isso aqui, quando qualquer manobra fora do plano, a gente tem um consumo de componentes muito grande, mas ainda assim a gente consegue resolver. Quando a gente tem uma PCO, que seria uma órbita, tipo, a gente realmente tem um satélite líder, e a gente tem hipoteticamente, mais 2, ou seja, esse satélite aqui seria o líder e esses aqui primariam com relação ao líder. Quando a gente perde o líder, a gente pode realmente fazer o reposicionamento desse satélite e, consequentemente, a gente não vai inviabilizar a missão. E, por fim, a gente tem uma outra topologia, que é a núcleo virtual, que a gente chama de centro virtual, que é realmente, a gente considera como se fosse um satélite virtual, ele não existe, e todos os satélites, eles primam os seus parâmetros com relação a esse ponto. Então, não tem como a gente ter falta de aquisição e falha. Então, o que realmente prejudicaria mais, o que seria mais complicado de resolver, seria realmente esse, porque a gente teria que realmente fazer uma distribuição, ou mesmo esse por causa de quantidade de propelente. Mas com qualquer uma das 4 estratégias, a gente consegue resolver caso o líder ou caso o principal falhe. Geralmente, quando nós em voo, a gente, que nem a missão do C2, a gente está levando em consideração que os 3 satélites têm a mesma configuração, são 3 satélites idênticos. Justamente para não ter esse tipo de problema. O quê? Fazer. Eu vou te falar que não. Porque a tecnologia acaba sendo a mesma. Então a gente acaba gastando o mesmo dos 3. Okay? Quando a gente fala de um satélite maior, que aí até meu tema de doutorado, quando a gente fala de um satélite maior, um centro, a gente vai ter que desenvolver uma tecnologia própria para ele e uma própria para os seguidores. Quando a gente fala de 3 iguais, meio que a gente está tudo em padrão. Então, acaba sendo mais viável simultaneamente. Depende. Às vezes a gente pode ter líder que é igual aos outros, só realmente seria com relação a falar assim, esse é o líder. Não necessariamente teria que ser um satélite maior ou mais complexo. Mas existe essa possibilidade também. Mas isso a gente conversa depois, que aí se você quiser falar até em relação a minha coisa. Imagina. Vamos falar agora um pouquinho sobre Ground Track, Ground Segment, que é segmento terrestre. Vamos falar para começar. Legal. O que seria então o segmento terrestre? O segmento terrestre, ele vai, como essa imagem mais mostrou, nosso segmento terrestre está nada mais é do que a fase, ele aborda o que é antes da missão, o que é durante a missão e o que também é pós-operacional da missão. Então ele aborda as 3 fases da missão. O planejamento, a fase de operação e o pós-operacional da missão. As funções do segmento terrestre, eu nem vou falar todas, mas são gigantes, enormes. Por exemplo, processar telemetria, fazer a processação de processamento dos dados, determinar os parâmetros locais, entre. Bom, aqui é só uma arquitetura de como seria o segmento de terra, né? Então a gente tem que o segmento terrestre ele seria formado pelos centros de terra, as estações, a comunicação e, obviamente, o centro de terra eles estariam distribuídos entre realmente a operação do payload e também,
entre a operação da payload e também da operação realmente. Bom, quais são as arquiteturas possíveis? A gente tem a arquitetura em que a gente tem uma estação terrestre dedicada para um único satélite. Nós temos nós temos também aqui nós temos uma única estação terrestre dedicada para vários satélites ao mesmo tempo. Por favor. Temos aqui tem o Ground Network, ou seja, são várias estações da Terra para vários satélites e, consequentemente, existe uma integração dos dados, então aqui a gente tem um network dos dados. E a gente tem o tipo de serviço de governo, que seria um sistema bem mais complexo, então a gente teria várias antenas, várias ground stations, que teriam vários centros de assistência, e a gente conseguiria passar esses dados então, para vários interesses distintos, para realmente fazer a aquisição dos dados. Então, por exemplo, a gente tem aqui capta um satélite que é uma missão de funcionamento, por exemplo, esse daqui é com relação à comunicação, e aqui a gente acaba fazendo a integração de todos os dados que a gente coloca. E por fim, a gente tem o relay, que seria nada mais do que a retransmissão dos dados. Então, por exemplo, no caso de um ônibus espacial, ou mesmo de uma aeronave. Tá? Então, a gente tem a parte de transmissão para a aeronave e retransmissão para a Terra. Então, tem não necessariamente, por exemplo, essa estação ela vai transmitir para a espaçonave, para a Terra, do avião, e aí você tem uma retransmissão para outra estação terrestre. Bom, as ground stations, então, elas são a forma que a gente encontra de fazer a comunicação tanto com o segmento espacial quanto também com o segmento de lançamento. Tá bom? Que o Marcos vai falar na próxima fala. Aqui a gente tem dois exemplos aqui no Brasil de ground station. Um deles é o Cantra, e esse daqui é aqui dentro mesmo, no ITA, que a gente usa para missão interfativa. Existem tendências, tá, com relação a ground stations, que são realmente a comunicação via laser, a virtualização dessas ground stations via serviço, ou seja, realmente contratação via serviço e não... então, você lança uma missão, você vai contratar essa estação terrestre e não necessariamente você vai ter que construir ela para essa missão. E também fazer a máxima automatização possível. Bom, aqui é um exemplo de como funciona uma única estação, um modelo de uma única estação, com a mínima quantidade de elementos possíveis, tá bom? Então a gente tem o segmento de operadores e também tem o segmento de hardware e de software dedicado. Uma estação, ela consegue então suportar tanto o recebimento de dados via telemetria, a gente consegue fazer o processamento e também os comandos, né? Tanto de ida para o satélite ou para o lançador, quanto recebimento. E, por favor. Bom, então, como funciona o mecanismo com relação a uma única estação? A gente vai adquirir por telemetria, por antena, então a antena vai captar o sinal telemétrico. A gente vai, então, receber e demodularizar o sinal RF, processar esses dados crus ainda. Esses dados crus podem ser, então, tanto guardados quanto realmente disponibilizados já para o usuário final. A gente pode gerar comandos a partir deles, ou seja, eu quero esses dados prevêem que eu preciso realmente fazer um repulsionamento de um satélite. Então, a gente consegue gerar comandos. Modular e amplificar, então, o sinal de Amperic e, consequentemente, transmitir esse dado de novo para o satélite. Ou seja, ok, recebi dados, vou fazer a minha reconfiguração em órbita, por exemplo. Bom, aqui vão só algumas coisas que a parte de missão faz. Então, a gente tem a parte realmente da dinâmica, da simulação, da coleta de dados, do serviço prestado para o usuário final, sistema de manutenção, tanto manutenção do equipamento quanto o sistema de manutenção de órbita. E aqui, com relação a payload, simplesmente todas as operações dedicadas a payload, ou seja, o que a minha payload a gente vai ter que processar de dados,
quais são as operações de controle que a gente vai ter que ter em relação aos nossos sensores, quais são os serviços que a gente vai prestar para o usuário. Isso. Bom, e aqui é só um exemplo com relação ao segmento de ground center, que a gente tem o COP em Brasília e tem o CSS que fica aqui do lado do. Bom, falando brevemente, rapidinho, a gente tem o Ground Network, que eu expliquei antes, que seria realmente a integração entre essa administração do colo, e porque normalmente a gente tem uma distribuição de dados, então a gente vai fazer a distribuição de dados dentro dela, tanto também vídeo, comunicação por vídeo, quanto também sistema de manutenção. Tá? E essa distribuição de dados a gente pode ter por terra, por ar ou por espaço. Bom, aqui eu estava contemplando então quais são todos os cargos que estão dentro de realmente fazer uma operação solo. Então a gente tem realmente os planejadores de visão, os operadores de sistemas de terra, a gente tem o pessoal que está responsável realmente pelo operador do satélite ou do veículo lançador e o gerente de operação. E aqui, rapidinho, quais são as operações de uma estação terrestre? Seria realmente a parte de countdown do lançamento, a parte realmente de lançamento, a parte de quando a gente faz o satélite, por exemplo, sai do veículo lançador, então tem a parte de ele estar captando, então a gente precisa fazer a aquisição dessa órbita, então a estação de terra é muito importante para isso. Também temos a parte de checkout e ativação, ou seja, depois que ele entra no órbita, ok, o satélite agora a gente captou, ele já está no órbita. Agora vamos fazer a fase de checkout para ver se realmente todos os sensores estão funcionando corretamente, se o apontamento está correto. E, por fim, a operação normal dele, que seria de produção de dados. Isso aqui eu não vou comentar, mas são todas as operações que têm que estar contempladas numa operação de um satélite. Tá? E a gente tem, então, as operações no segmento de solo de rotina, tá bom? Que são aquelas que são as portas de dados, que são as transmissões de sinal de e tudo mais. Temos as operações especiais. Pode passar. Passa tudo. Obrigada. Então, aqui as operações normais, que seriam realmente a órbita, a órbita, prever as passagens, coletar a telemetria. Temos as operações de planificação, que são a operação planejada, que realmente vou coletar os dados de tratamento, fazer testes, recondicionar a bateria. E as operações especiais, que são realmente, por exemplo, corrigir erros ou, putz, o satélite vai colidir. Então, vamos fazer com que ele levante a órbita para fazer o deterito passar e depois ele abaixa de novo, para mitigar riscos da missão. Te entrega, né? Teste som. Ele é aquele que é usado efetivamente para você transportar o teu sistema espacial e colocar ele no espaço. Então, basicamente, está bem clara e entender o espaço lá. E aí, você tem que pensar quando você está falando sobre lançamento, você tem, na realidade, um veículo que vai fazer o lançamento, um site qualquer, um site local dele. Você tem que é bem interessante, cara, o trabalho o pessoal fazer várias coisas, testar esse serviço. Toda a elaboração do solo, tem lançamento do serviço, entendeu? Passar direto, legal, share,
Passa vários satélites. E agora é difícil você. Exatamente. Vamos pensar bem, quando a gente colocar o lançador para decolar, não é uma coisa tão simples, tá? O avião acho que é muito mais simples. Aí você tem uma e aí, com isso, você vai ter um lançamento estável, começar isso, então vai para alguns slide aí para poder botar uma isso que você quer fazer. Eles são de lado.
São só 2 slides, hein? Vou falar um pouquinho sobre New Space. Então, beleza, vamos lá. Desde o começo desse século novo, existe um novo conceito que se chama New Space, na qual as companhias elas começaram realmente a explorar comercialmente o espaço com investimentos principalmente de capital privado. Nesses investimentos a gente tem então os Public Private Partnerships, que são PPPs, que nada mais são do que a forma que o modus operandi da NASA e o modus operandi no início da SpaceX. A gente tem Private Equity e Venture Capital, não sei se vocês estão familiarizados com a diferença, mas Private seria, por exemplo, a injeção de dinheiro de capital privado em empresas que já estão estabelecidas na área, e Venture Capital seria realmente investimento em startups. Então, o que decorre aqui é a variação de tudo, né? Mas peraí, se a gente está falando de um New Space, isso significa que a gente tem um Old Space. E o que determina o que é o Old e o que determina o que é New? O Old a gente pode determinar realmente com a corrida espacial, ou seja, realmente falar sobre a importância governamental com relação às missões em si. Então a gente está falando aqui sobre primeiro homem na Lua, primeiro homem fora do planeta. A gente pode falar sobre vários o Sputnik, por exemplo. E nisso daqui, qual que era a função do Old? Era realmente não economicamente, e sim realmente com relação à performance. Então o que a gente estava interessado aqui era a performance, o desempenho da nossa missão, tá bom? E com isso a gente queria determinar, realmente estabelecer metodologias de processamento de fabricação de satélites ou de outras naves que tivessem realmente uma alta performance e eram baseadas em fundos institucionais, em fundos governamentais. Quando a gente fala de New Space, a gente está querendo manter 3 ideias básicas. Então, primeiro, nosso cliente, nosso stakeholder não é mais o governo, sim clientes privados, ou seja, a gente está querendo que o nosso mercado realmente seja privado. Nós temos, então, novos approaches com relação ao desenvolvimento do ciclo, ou seja, não voltado realmente à performance, mas sim de forma econômica. E, por fim, New Business Model focados realmente, como eu disse anteriormente, no capital privado e não capital mais governamental ou de institucional. E com isso a gente tem... Opa, aqui tem um S a mais. Mas quais são as tendências realmente dos próximos anos, né? Realmente sistemas autônomos, como o Márcio mostrou, realmente spacecraft de modo autônomo, que nem a SpaceX está fazendo, também estações de terra cada vez mais autônomas. A miniaturização, ou seja, a utilização de small sets, com CubeSats também, que são bem mais baratos e uma forma muito mais simples de a gente conseguir produzir cada vez mais rápido, escalar realmente a produção. E coincidentemente é engraçado a gente falar que, por exemplo, o CubeSats ele surgiu realmente para a academia, ou seja, realmente de desenvolvimento tecnológico de nível mais baixo, ou seja, não comercializado. E hoje em dia, os CubeSats eles tomaram o mercado de uma forma que realmente eles se tornaram um produto realmente rentável e comercializado. E eles utilizam normalmente componentes do tipo FOSS. São componentes que a gente já compra no mercado, ou seja, já tem até marketplaces desenvolvidos justamente para você comprar componentes de satélite. As plataformas, então, tanto com relação ao espaço quanto com relação à Terra, viraram um serviço. Então, eu lanço um satélite, eu não preciso desenvolver uma plataforma terrestre, eu posso comprar o serviço. Ou se eu tenho uma plataforma terrestre e eu quero realmente imageamento, eu consigo comprar realmente a plataforma de espaço, ou seja, o serviço. E com certeza. Não, com certeza. Existem embargos e existe toda a estratégia, a política nacional dos países está envolvida realmente em você conseguir comprar certos equipamentos ou não. Sim, isso acontece com certeza. E a gente tem cada vez mais desenvolvimentos distribuídos que são realmente recursos open source, justamente com relação tanto a investimento,
quanto com relação a algoritmos, quanto com relação a componentes. Então, realmente de uma forma outra, tá? Mas qual que é a função das instituições, dos investidores e das indústrias já estabelecidas na área? A função das instituições em si é com relação a remover barreiras do New Space, ou seja, primeiro ele vai definir o que é New Space, o ecossistema de New Space, e conseguir moldar realmente para que se atinja o objetivo de a gente conseguir estabelecer um New Space e reduzir os embargos e as barreiras para a criação de startups e também para a comercialização de componentes. Com relação aos investidores, realmente, e as empresas, né, com relação à aplicação dessas soluções de New Space no mercado, então não necessariamente as empresas têm que ser relacionadas realmente ao lançamento, realmente do desenvolvimento, mas elas podem estar aqui atreladas à utilização do sensor, utilização das imagens, ou seja, uma empresa de sensoriamento remoto, por exemplo. E também a gente tem as indústrias já pré-estabelecidas no mundo, né, em que elas têm que incorporar realmente o conceito de New Space justamente para desenvolver novas tecnologias e novos projetos e novas técnicas de produção realmente para conseguir suprir a indústria.